Fala pessoal, bora para mais um fechamento. Hoje, sexta-feira, dia 1º de 3 de 2024, tá? Terceiro mês do ano, pessoal. Então vamos começar mais um fechamento, iniciar aí o mês de março, tá bom? Então bora fazer aquela análise, né? Observar aqui os movimentos do dia e vamos lá. Pessoal, hoje a gente teve a abertura do mini índice, gráfico aqui de 5 minutos. Esse foi o primeiro candle do dia, tá? Esse candle aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui, ó. Primeiro candle do dia. Observe que a gente tinha aqui a média móvel de 200 passando aqui, ó. Média de 200, tá? Então, ela nos indica uma tendência de baixa num time frame maior, né, num gráfico maior. Então não dava para a gente pensar em compra com a 200 na frente aqui. Então o ideal seria esperar o preço passar por ela e aí a gente poderia pensar em compra, tá? Caso contrário, a gente vai pensar em uma venda, tá? Então bora lá. A gente teve a abertura aqui com um gapzinho de alta, ele fechou aqui, né? E começou a subir aqui, veio subindo até próxima à região da média móvel de 200. Mas quando chegou aqui perto da média móvel de 200, ele começou a deixar candles pequenos, tá? E ele fez lá no 2 minutos, pessoal, a gente vê que ele fez um ombro, cabeça, ombro, tá? E aí ele foi perdendo força e foi formando essa figurinha aí de reversão próximo aqui à região dessa média de 200. E aí veio a notícia de aqui, acho que foi 10 horas da manhã. Não, 10 horas teve aqui a abertura das ações, tá? E se eu não me engano tinha uma notícia também. Deixa eu só conferir aqui. 10 horas da manhã, cadê? Tinha essa notícia aqui. Então essa notícia mais a abertura das ações, ele entregou aí esse movimento de baixa, tá? Então dessa máxima até aqui a mínima foi 737 pontos, tá? Porém, quando ele chegou nesse ponto aqui, pessoal, ele veio lá de cima rompendo todas as médias. A gente tem uma mínima aqui, ó, e temos aqui uma máxima. Então a gente pode puxar uma fibra desse movimento aqui. Ele parou exatamente no 61.8. Olha só, Fibonacci, né, pessoal? Muito respeitado. Então a gente teve aqui, ó, o preço segurou aqui nessa região de 61.8. Então começou aqui, ele começou a rejeitar, né, deixar bastante pavio e subiu. Quando ele subiu, né, ele fez o que? Ele foi até a região aqui de 61.8 desse movimento aqui, tá? Ele fez isso, ó, caiu, subiu, travou no 61.8, caiu novamente, né? Segurou na média de 50, testou essa região, tá? Novamente, e aí entrou pressão vendedora. Olha só, tamanho dos candles, né? Então entrou essa pressão vendedora e segurou justamente aonde? Nesse fundo anterior, tá? Então, pessoal, a gente vai analisando que o preço ele vai buscando regiões, tá? Outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês é que se a gente puxar uma fibra aqui desse fundo para essa máxima aqui, a gente tem o preço aonde? Justamente no 50%, na região de 50% aqui, ó, desse movimento todo de baixa de ontem. Então ele travou nesse 50%, mas a região da média móvel de 200 e caiu, né? E aí a gente teve aqui o que? Um pivô. A gente teve um topo duplo aqui de continuidade e ativou um pivô de baixa, né? Ativou esse pivô de baixa, ó, mas travou nesse fundo aqui e não conseguiu passar.
Então os comprados aqui começaram a comprar e defenderam, fazendo o preço subir forte até essa região de topo e máxima do dia. Olha só. Então segurou perfeitamente. Nisso aqui, pessoal, já era aqui próximo ao meio-dia, já era meio-dia aqui, e ele chegou a subir reto quase 1000 pontos, tá? Então quem conseguiu comprar aqui, beleza, né? Mas comprar pelo meio do caminho aqui não fica interessante. Então quando ele chegou nessa região de topo novamente, né? Quem comprou aqui realiza suas posições nessa região, né? E aqui já era horário de almoço, o preço caiu um pouco aqui, depois voltou a subir, candles pequenos, sem movimentação, né? E aí a gente tem até uma estruturazinha de pivô, né? De baixa, tá? Mas não vejo oportunidades, né? Então ele caiu forte, e aí a gente tem uma lateralidade, né? Por que uma lateralidade? Porque ele fez, olha só, tem um fundo, um topo, um fundo, 2 toques em cada lado. Então a gente tem aqui uma lateralidade. Aqui é a região de meio do, aqui é a região do meio do gráfico, né, do meio da lateralidade. Perceba que o preço ficou bastante tempo aqui nesse meio e fechou, tá? Então, pessoal, teve algumas oportunidades, sim, tá? Mas é interessante a gente aprender a filtrar operações pelo 2 minutos, tá? Então, assim, não teve uma tendência bonita de alta, não teve, tipo uma tendênciazinha bonita de alta, não teve, nem uma tendência de baixa, mas a gente teve um mercado de reversão, né? Onde o preço ele subiu, né? Caiu, subiu novamente pagando esse movimento e travou aqui nessa região. Se a gente der uma olhada aqui no 2 minutos, pessoal, nessas extremidades, olha aqui, ó, logo no início do dia. Aqui no início do dia, a gente teve a abertura nesse ponto e ele começou a formar esse ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Olha só, ombro, cabeça, ombro. Aí ele volta aqui, cai forte. Então aqui, ó, região da neckline, pivotou, voltou aqui, fazendo troca de polaridade e entregou esse movimento. Então, com essa estruturazinha aqui, poderia ter pensado em uma venda nessa região, sabendo que aqui era a região de 50% de Fibonacci, média de 205 minutos. Então aqui ele travou nesse fundo, que era o que? A região de 61.8 de toda essa alta anterior. Então aqui a gente tem, ó, esse fundozinho duplo, fundo duplo, poderia entrar nesse candle aqui, tá? Ele subiu, porém não subiu muito, já travou nessa região. Então aqui, ó, ele ficou fraco um bocado de tempo, testou essa região aqui e jogou para baixo. Aqui, ó, a gente tem um pivôzinho de baixo, vindo de uma região de resistência. E entregou um movimento. Então aqui a gente também poderia, ó, vender nessa região. Já quando ele chegou aqui e ele subiu reto, olha a movimentação aqui no 2 minutos. A gente vê que aqui deixou esse primeiro candle grande, né, com alto volume, tá? Aí ele foi subindo, deixando só força compradora, fez um repiquezinho, continuou, né? Então aqui seria a compra, né? Uma compra arriscada, beleza? Depois ele chegou nessa região novamente, caiu e ficou um bom tempo dessa forma. Então é isso, pessoal, mais um fechamento aí para vocês, algumas oportunidades. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o comentário aí, curte e se inscreve no canal. Tamo junto, pessoal, forte abraço e até segunda-feira.